Entramos ao vivo. Nós já temos boa noite, Carlos Alberto. Tainã, boa noite. Jean, muito obrigada. Gratidão pelo convite. Seja muito bem-vindo. Tainã, mais uma. Segundo dia do Pice. Como é que você está? Está preparada? Sempre aqui, olha, a gente nem pensa muito, só vai. É isso aí. É isso aí, é isso que tem que ser. Bom, vamos lá. Segundo dia do Pint of Science, na cidade de Jundiaí. Eu até perdi. Bom, eu acabei de sair de uma palestra sobre capoeira e educação, do Pint of Science. A Tainã também saiu de outra. Então, eu não sei mais qual é o número dessa palestra. Porque é um pouco confusa. Mas eu acho que é isso. O Pint of Science é isso, ciência, educação, porque precisamos. O tema do Pint of Science da cidade de Jundiaí esse ano é ciência, acima de tudo, educação, acima de todo, porque nós precisamos combater isso que daí, isso que tá aí. Então, este ano é a segunda edição do Pint of Science de Jundiaí, e eu dou as boas-vindas a quem está aqui no chat, a quem vai vir, a quem vai assistir depois, boas-vindas, e a todos que vão chegar para assistir. Pint of Science, para quem não conhece, é o maior festival de divulgação científica do mundo. Ele acontece sempre no mês de maio, em vários países ao redor do mundo. No Brasil, são 60 cidades participantes, cada cidade tem a sua programação, e pelo canal do YouTube da APEP, nós estamos transmitindo a programação da cidade de Jundiaí. Quem vai estar mediando essa live hoje é a queridíssima Tainã. Então, eu estou aqui mesmo para dar as boas-vindas a todos, todas e todes, e agradecer a organização, a APEP, agradecer a organização da Movie 8 Produções, agradecer o nosso patrocinador Sinergia, que amanhã estará conosco, o fundador, o Daniel Mariano, que a gente vai estar numa live falando sobre empreendedorismo na ciência, que está bem legal. Agradecer também os nossos apoiadores, o CAIS Jundiaí, Rede Valentes, Federação Paulista de Capoeira, e também a União de Capoeira Desporto das Américas, que também merece agradecimentos mil. Então, acho que é isso. Tainã, deixo com você. Jean, gratidão mais uma vez, e vamos falar, combater o negacionismo, ciência acima de tudo, educação acima de todos, e eu acho que é isso. Boa live, boa noite para todos. Estou saindo. Tchau. Obrigado, Gi. Lembrando que esse é um evento que acontece em 67 cidades do Brasil. Jundiaí tem este privilégio de receber pela segunda vez, mais uma vez aí a edição. A gente está nessa edição virtual, mas esperamos que a vacina chegue para todos e que em 2022 a gente consiga se encontrar ali na mesa do bar, né? Levar todas as pessoas incríveis para falar segurando um copinho de chopp bem geladinho, para a gente realmente brindar mesmo a ciência e brindar todas essas conversas que são mais necessárias do que nunca. Hoje o convidado do Pint of Science dessa segunda, terceira mesa do dia, a gente se perde aqui, é o Jean Camolese, ele que é historiador e educador, mestre e doutorando em Ciência da Informação pela Unesp, membro da rede Agromig e da Universidade de Salerno da Itália e da rede de lugares da memória da América Latina e Caribe. Bem-vindo, Jean. E a conversa hoje é sobre a ciência da informação, dimensões perante ao negacionismo. Muita coisa aí para a gente conversar. Bem-vindo, Jean. Tudo bem? Boa noite a todos, a todas e a todos, né? Muito legal, assim, uma mega responsabilidade dialogar um pouco sobre isso, numa semana que nós estamos nacionalmente passando por uma CPI que reforça esse negacionismo, pelos ataques que acontecem à Palestina nesse momento, e que também são muito sérios, e às vezes a gente
acaba tornando como algo irrelevante e fazer essa questão. Então, queria agradecer muito mesmo pelo convite, por essa responsabilidade. Eu já vi que até apareceu um boa noite do Carlos Araújo, que hoje ele, sem dúvida nenhuma, é a maior referência no país sobre esse assunto. Então, aumentou a minha responsabilidade sobre isso. E que vamos, né? Estamos aí hoje, dia 18, faz 2 dias. Eu queria muito mesmo falar sobre um pouquinho da Palestina antes de começar. No dia 16 de maio, nós completamos o aniversário do Levante do Duquedo de Varsóvia, que foi o levante civil ocorrido contra o exército nazista, né? A partir de abril. Então, os judeus do gueto de Varsóvia, com 6 armas de fogo, fizeram uma enorme resistência, né? Foi a maior resistência civil ocorrida dentro da Segunda Guerra Mundial. E no dia que acaba essa comemoração, no dia 16 de maio, nós temos aí também esse ataque à Palestina, que é algo que eu acho que, bom, a gente está falando de ciência e tantos processos do homem, mas há essa relação de desumanidade também ocorrendo, né? Sim, a gente tem acompanhado aí muitos civis mortos, né? A guerra não se trata mais de militares contra militares, né? É povo contra povo, são pessoas, são crianças, são famílias, e é uma guerra, desde que eu me conheço por gente, é uma guerra que não tem fim, né? E recentemente os bombardeios têm acontecido, né? Até um questionamento, né, se a gente deve usar o termo guerra, né, ou é um genocídio, porque o ataque que Israel faz à Palestina é realmente muito, é um ataque de dominação, de controle total do território, né, não apenas fator de guerra onde dois disputam em questões de igualdade. Mas porque também tem muitas questões de a quem interessa alimentar essa guerra, né? Quem é o senhor das armas aí dessa guerra? Quem interessa alimentar essa guerra? São questões muito profundas, feridas profundas aí, e a história uma marca aí na história da humanidade, né? Ou da desumanidade, né? É isso. E, assim, a gente vai discutir um pouquinho sobre a ciência da informação, né? E antes de chegar no negacionismo, e a ciência da informação, ela ganha sua força mesmo, sua grande dimensão pós Segunda Guerra Mundial, né? Quando percebe que a informação também é uma arma, vamos dizer assim. Sim. Que a informação, até então, ela tem uma problemática ali, tanto na relação da Europa quanto da União Soviética e dos Estados Unidos, no meio de um contexto de Guerra Fria. Essa informação ela passa a ter essa problemática de controle, de manter informações, seja numa corrida espacial, seja numa corrida armamentista, em todos esses elementos, mas ela surge com essa problemática. No entanto, a problemática ela vai se ampliando, né, ao passar do tempo. Então, nós vamos criando várias características, várias novas, vamos dizer assim, problemáticas que a ciência da informação tenta responder. Então, a ciência da informação é esse campo interdisciplinar, ou seja, ela sempre há de gerar um conhecimento, ela sempre há de trazer vários parâmetros, né, de relações, seja da linguística, da história, da arqueologia, da museologia, da biblioteconomia, tanto que se a gente pegar a nossa classificação organizacional da CAPES, a ciência da informação ocupa esses 3 campos depois, mas a gente sabe que ela é muito mais do que a formação que está dada na CAPES, como, por exemplo, a organização do conhecimento e tudo mais. E é isso, e a gente começa a ter altos pontos, altas discussões que a ciência da informação vai trazer nessa transição do século XX. E aí, mas claro que antes da gente falar, né, sempre brinca assim, e aí, você fez mestrado, doutorando em ciência da informação, eu tô com um problema de configurar meu computador. Não, tipo, eu não configuro o computador, mas eu sei mexer no Linux, assim, brincar com alguns softwares livres de levantamento de dados, mas longe disso de TI, tecnologia da informação, que aí já é um outro processo.
Então, o que é? Então, a ciência da informação é um campo de estudo onde ela tem uma informação que nós podemos ver ela de maneiras diferentes. Por exemplo, a informação como uma coisa, como um documento, como uma relação de um jornal, algo dessa maneira. A informação como uma transmissão, ou seja, aquilo que passa para alguém, e uma informação que ela vende a ser um conhecimento contextualizado. Então, por exemplo, quando eu pego um livro, aquele livro, ele pegaram os dados, juntaram e transformaram em informação. Ao momento que o leitor traz essa perspectiva de ler aquele livro, contextualizar aquela leitura, unificar aquelas informações com outras, ele passa a produzir um conhecimento. Então, a informação ela vai passando por esse campo, por essas dimensões, né, que nós temos. E essas dimensões sempre passam num processo que também é muito importante dentro da ciência da informação. Alguns vão dizer que tem aí uma relação de autor, tá? Não é uma unanimidade, ainda bem, que não é o objeto não é apenas a informação, mas também a mediação, aquela produção, aquela relação que a pessoa tem com o contato da informação, com o ponto que essa informação é transmitida, como ela se coloca. Por que é importante falar tanto da informação quanto da mediação? Porque quando nós caímos no negacionismo, são ações diretas que vão ser atacadas. Eu estava agora vendo o Gagliotti falar um pouco sobre a educação, como ela está sendo atacada fortemente, como a relação que vai se desorganizando, e você vai percebendo na fala dele que não é assim, não houve um ataque pontual, mas que ele tenta se formar como uma estrutura, entendeu? Como é o racismo estrutural, como é o machismo estrutural, algo que vai se formando e se construindo ali como algo que sempre existiu, entre aspas, tá? Mas não é por isso. Então, a gente começa a ter esse ponto. Então, de um lado, eu tenho a informação como processo, de um outro lado, eu tenho a informação como objeto, como coisa, e de um outro lado, que aí essa informação dialoga a cidade com o mundo exterior, como conhecimento. Não que a informação em si seja conhecimento, mas ela é um dos fatores que produzem o conhecimento, né? Então, começa tudo isso. E ela começa tudo isso sempre numa construção social, onde nós temos o sujeito. E aqui nós entramos num ponto muito claro de um diálogo da Marilena Chauí, que eu gosto muito, que ela faz uma referência, ao dizer que nós, seres humanos, somos seres temporais e espaciais. Na verdade, é uma referência que ela faz a outro filósofo, mas trago a fala dela aqui. E esse processo de nós sermos seres espaciais e temporais, sempre a informação, ela também vai estar dentro desse tempo e espaço. A nossa leitura dessa informação vai estar nesse tempo e espaço. E, ultimamente, a partir do século XXI, com a relação das redes sociais e a comunicação de uma forma um pouco mais rápida, ou muito mais rápida, depende do seu comparativo, esse tempo e espaço, ele tem um descompasso com a vida real. Então, por exemplo, sempre nós vamos constituindo a nossa vida, mesmo sendo elementos criados, assim, a nossa caminhada, a nossa jornada, ou seja, uma relação de espaço, de tempo. E, ao mesmo tempo, as redes sociais, isso significa que é um processo. As redes sociais, elas às vezes cortam isso. Então, a gente vai criando dentro desse processo, a gente não vai respeitando o tempo e espaço que nós nos formamos. E esse tempo e espaço, além como fatores do ser humano, também há um outro pensador, Lentiev, que vai dizer que esse ser humano também é um ser biológico e social. Ou seja, então, além de sermos espaciais e temporais, somos biológicos, essa relação, essa máquina que nós temos, esse processo, e seres sociais, ou seja, seres que passam a ler símbolos, a identificar, codificar as coisas,
descodificar. Então, para ficar mais clara essa relação social, pensamos nós numa CPU, num computador ou num notebook, seja qual for, né? Falar de CPU hoje até, nós pensamos nós num notebook. Esse notebook, imagine que a HD, a tela, o teclado, isso seja o ser biológico, o ser físico. O que ele precisa para rodar, o que ele precisa para funcionar é o seu sistema operacional. Ele pode ser um Windows, um Linux, um iOS, que é isso que vai fazer ele interpretar, ou codificar, ou produzir novas informações. Então, imagine que nós, seres humanos, esses seres que, de um lado, está dentro de um espaço e de um tempo, de um outro lado, ele também tem uma relação social e biológica limitada, né? Que se cansa, que se fica doente e tudo mais, e essa ser social que passa a codificar tanto a informação. E aí a gente unifica tudo isso e forma essa complexidade se chamada ser humano. E esse ser humano, ele é um produtor de informação. Uma informação que ela tem forma, ela tem um sistema, ou seja, ela tem conteúdo, ela passa algum ponto ali e ela tem um uso concreto. Ou seja, no dia a dia ela vai trazendo, ou seja, essa codificação social do homem, que é interligada com o biológico, o tempo e o espacial, é um processo cognitivo formado pelas relações humanas. Ou seja, é um processo cognitivo formado por uma parte da informação. Então, olha como a informação ela ganha um aspecto muito grande na nossa vida. E essa informação, ela está constantemente, 24 horas, em diversos lugares, né? Ela está numa relação do seu cotidiano, do seu convívio familiar, ela está numa relação acadêmica, ela está numa relação da cultura popular. Essa informação, ela está ali, sabe? E você vai se apropriando dela. Você vai se formando a partir desse ponto. E essa informação nos aspectos da vida, ela vai, em determinados momentos, criando um movimento de ampliação, ou seja, você vai conseguindo fazer novas leituras do mundo, com reflexões, com processo de conhecimento, com um processo de questionar as ações, tudo mais, mas também ela vai reduzindo. Você vai se limitando ao processo informacional. Então, é um jogo, né, muito forte, e há de se pensar que a informação ela é um campo em disputa. Nós não estamos... É que parece que sempre que a gente fala de campo em disputa, as pessoas veem isso como uma relação de guerra, veem isso como uma relação, e não como uma relação dialética, tá? Então, há de se pensar um pouco nisso. Então, quando eu penso nessa informação, eu tenho que pensar também o contexto dela, como ela foi produzida, como ela foi gerada. E a partir dessa relação de produção, eu posso trazer uma antítese a ela, e a partir dessa antítese gerar uma nova síntese. Ou seja, há um questionamento reflexivo nesse ponto. A nossa fala antes era a palestra anterior era sobre educação popular, né? E nada maior do que na educação popular do que a construção de sujeitos autônomos e reflexivos. Então, esses sujeitos é que são capazes de ampliar a relação da informação. Então, não basta apenas nós temos um processo de extensão como informativo. E aí eu já vou entrar um pouco nisso. Que aí é até uma fala do professor Carlos Araújo que eu acho fantástica, que ele começa a falar, olha, a gente achava que no século XXI essa expansão informativa ia transformar as pessoas em pessoas mais críticas, que buscassem mais o conhecimento, e a gente viu que não necessariamente isso aconteceu. Então,
quando eu trago esse processo de construção da informação, desse processo mesmo de entender a informação como um aspecto dialético, eu não aceito ela simplesmente fechada. Então, eu faço uma relação de busca. E o que nós estamos discutindo aqui? Nós estamos discutindo o negacionismo, que é o estudo de várias áreas do conhecimento, da ciência, da sociologia, da ciência da informação, da filosofia, né? Todos esses pontos. Em toda essa relação que tem essa discussão, em toda essa parte que nós pensamos, nós temos que deixar bem claro assim, uma ideia, que não significa que a informação ela sempre é a verdade ou que ela sempre é falsa. Eu lembro que durante o final do século XX, começo do século XXI, surgiu a ideia que não existe apenas uma verdade, o que é uma máxima. Realmente, a minha verdade está certa, aquela verdade é a correta. Não, existem vários contextos e vários pontos de vista. Mas, no entanto, também há um negacionismo da verdade, o que a gente chama de pós-verdade, que é diferente da mentira, traz algo ruim, traz um rompimento social. E aí eu acho que é uma das piores coisas que nós podemos ter para um crescimento da individualidade, assim, do egoísmo mesmo. Então, esse é um ponto que nós temos aqui em questão. A informação, ela precisa ser contextualizada. Não existe uma única verdade, mas também não é porque não existe uma única verdade que tudo é verdade. Que a opinião se sobrepõe à informação, ou a opinião se sobrepõe ao conhecimento, ou porque a minha opinião ela tem um valor único. Então, tudo isso ocorre quando nós rompemos o processo reflexivo. Tá? E aí existe toda uma relação, né? Existe uma cadeia de dimensões históricas, onde esse processo da informação ele foi, assim, ainda no século XX e anterior também, mas como eu estou fazendo esse recorte de tempo, ele foi fazendo essa relação de recorte. Olha, não é bem por aí, a universidade não dialoga com a sociedade, então a sociedade acaba gerando um processo distante, então as pessoas não entendem o que os universitários falam, e aí começa esse burburinho que chega numa hora que a universidade está desacreditada. Eu falo universidade porque no Brasil 99% da pesquisa científica é constituída dentro da universidade, tá? Mas a gente poderia, como em outros países, falar em institutos de produção do conhecimento. Mas aí começa a passar essa relação de descrença, essa relação. Então vai surgindo um negacionismo diante disso. Vai surgindo uma relação de... como eu poderia falar? Da desmediação, como se a mediação e a informação ela não tem mais a validade. A validade está na minha crença, no meu valor. E aí o que acontece? A minha crença e o meu valor, que é algo de âmbito íntimo, ele passa a ser algo agora de um âmbito social excludente de outras realidades e outros contextos. Então, quando eu retiro a mediação e eu retiro a relação de informação, que é uma política de quem faz esse negacionismo, eu acabo trazendo um processo muito de separar da sociedade. Então imagina, aquele ser social que era capaz de codificar o mundo, aquele ser espacial e temporal, que ele tem uma vivência em um certo local e tempo, mas
consegue entender que é muito mais do que o determinismo dele, agora ele não vê isso. Então, aí a gente começa a trazer uma coisa. Então, essa não mediação, o negacionismo, tem 2 pontos que a gente pode trazer. Um é a desinteressante da informação. Não há mais uma intermediação pela informação. Então, não há mediação. E o outro, que aí é uma fala do professor Carlos também, que é o quê? É o culto ao amadorismo. E isso é uma coisa assim, as pessoas passam a acreditar em quem fala no mesmo linguajar. E isso traz uma apropriação, isso traz uma pseudo-apropriação de elementos que são fortes para acabar com um processo de construção democrática e coletiva. Então, o primeiro ponto é isso. É assim, as pessoas, elas... mas eu não entendo de tal assunto. Eu não entendo de... sei lá, eu não entendo de medicina. Mas o médico vai dar um boletim médico, ele fala em termos técnicos, e aí eu continuo a não entender, e eu não aceito, porque eu me identifico muito mais com o meu amigo que fala, não importa se está certo ou errado, as coisas médicas, com palavras que eu entendo. E aí eu vou perdendo. Lembra que eu falei que um dos pontos da informação é o processo? Eu perco esse processo. Eu perco essa questão importante. Então, claro, eu não estou falando que a academia ou essa relação de hiperespecialização está plenamente correta. O que eu estou falando é que esse culto ao amadorismo, na palavra do professor Carlos, ele traz um processo muito ruim, porque ele aproxima uma bolha que nem sempre condiz com uma informação capaz de produzir um conhecimento real, mas pelo contrário, ele condiz com uma desinformação, e aí existem algumas pessoas que vão falar que não existe desinformação, que tudo é informação, umas são mentirosas e outras não. E esse processo que nós temos de desinformação ou tudo mais, vai gerar uma aproximação num fechamento único, ou seja, da minha interpretação perante ao mundo sem reconhecer o outro, entendeu? Então, aqui eu não estou nem falando assim que isso é algo esporádico, isso é algo estruturante. Por que isso é algo estruturante? Porque existe uma ação intencional. Então, quando eu lanço um processo de informações que não compara-se com o processo informacional que foi dado, que foi construído, que teve um processo, que teve metodologia, eu construo nesse momento uma ação intencional para romper com aquilo. E esse rompimento, ele muitas vezes ele traz um ponto que nem sempre é uma questão de verdade. Eu vou dar hoje na CPI, o que aconteceu? Um determinado senador, na CPI que nós estamos tendo, da Covid, que está colhendo os depoimentos para saber se houve omissão ou não, um dos senadores de Santa Catarina, ele fez a seguinte fala, que no município de Rancho Queimado, adotou a cloroquina, que não tem comprovação científica, como um protocolo para a Covid-19, tá? E o Rancho Queimado, o município de Rancho Queimado, não teve nenhuma morte por Covid-19. Essa foi a informação que ele deu, ok? Vamos contextualizar essa informação agora. Rancho Queimado tem 2.748 habitantes.
Ele é um lugar que tem uma ambulância e um ambulatório. Só. Ele não tem uma UPA, ele não tem um posto de saúde, ele não tem um hospital. Então, todos os casos de rancho queimado que são de Covid são levados para municípios da região. E as mortes são contabilizadas nas regiões. As mortes não são contabilizadas em rancho queimado. Então, percebe-se nesse momento que ele até não usou uma mentira, mas ele descontextualizou uma informação, provocando assim o quê? Uma ação intencional para o negacionismo. Então, aquelas pessoas que entendem claramente o processo da fala, olha, ninguém morreu. Claro, quem não gostaria de ouvir isso? Entendeu? Quem não gostaria de ouvir, olha, não houve mortes por Covid no Brasil, entendeu? Ah, não, são mais de 430 mil pessoas, são 200 mil. Eu gostaria de ouvir que nenhuma pessoa tivesse morrido. Mas essa não é a realidade. Por mais que às vezes nós procuramos nos confortar com a fala que nos agrada, não é a fala que nos agrada que nos traz a informação. A fala que nos agrada nos traz o que? O negacionismo. Pensem comigo, hipoteticamente, se a cloroquina curasse o Covid. Você acha que os cientistas não iam querer isso? Você acha que pessoas que passaram a vida inteira, pessoas que perderam seus familiares, não iam querer isso? Então, é uma questão muito, muito forte. Porque aí as pessoas acreditam na solução mais fácil, onde a forma de falar está mais ligada à estrutura, e num ponto forma isso. Então, e aí, existe um livro do Paulo Freire, da década de 70, chamado Comunicação à Extensão. Para mim, assim, é um livro fantástico. E um livro de um autor chamado Jean Calne, que é um francês também, que eu acho que a tradução vai ficar comunicação e informação, alguma coisa desse tipo. Os dois, eu gosto de trazer os dois, porque tipo, é o Paulo Freire falando na década de 70, em 2016, alguém retoma isso. Que não basta apenas a academia, a ciência, falar, ou seja, como uma extensão. E até hoje as universidades usam o curso de extensão. Porque a extensão parece que você joga algo e vai lá e faz. O que tem que ser feito é a comunicação. O que isso representa? Representa que você entende a estrutura, ou seja, esse processo, e faz esse diálogo. Então, se de um lado a gente tem um negacionismo que se constrói nessa ação intencional, outra coisa, o negacionismo, ele sempre há um interesse. Então, se eu tenho um fator que a ciência coloca, que vai prejudicar alguns grupos ideologicamente, alguns grupos políticos ou alguns grupos econômicos, o negacionismo entra em ação. E vocês podem perceber, sempre que o negacionismo entra em ação, surge alguém dito da academia ou que tem estudos para falar, olha, não é bem assim, gerando mais dúvida na população. E quando se gera dúvida, o que permanece? Permanece aquilo que eu entendo e aquilo que me conforta, não aquilo que seja construído por processos. Então, é muito interessante isso. Então, o caso da Covid, ele traz vários exemplos infelizes, né? Mas, por exemplo, você vê médicos
defendendo o uso de um medicamento não comprovado. Então, isso gera uma dúvida na população, porque ele é médico, então ele automaticamente ele tem um conhecimento, sim, mas isso não significa que ele é um pesquisador da área. É uma diferença muito grande entre você ser um pesquisador, alguém que estudou aquilo, alguém que... E aí, talvez um dos erros da academia é não deixar claro como isso acontece. Alguém que dedica anos da sua vida para pesquisar, para estudar, que depois desse estudo ele é avaliado pelos seus pares. Eu sempre acho muito interessante explicar o que é uma avaliação de pares. Uma avaliação de pares é quando você estuda algo, escreve um artigo, ou uma tese, ou uma dissertação, e em seguida você submete isso a pessoas com um determinado conhecimento reconhecido sobre aquilo que você estudou, e essas pessoas vão avaliar coisas tais como se você usou um método para chegar naquele resultado, entendeu? Se você realmente não está escondendo as coisas, e a partir daí você passa, ou eles vão falar, realmente isso existe. Então, essa é uma questão. Então, por isso que, por exemplo, as vacinas, elas aparecem as porcentagens, mas quando você vai ver, olha, saiu um artigo científico na Nature, ou na Science, por que isso? Por que essa importância de sair esse artigo científico? Porque não é só o resultado da empresa, mas são outros cientistas, outros pesquisadores do mesmo tema, com grande relevância, avaliando aquilo. Então, o negacionismo, ele tenta quebrar essa avaliação, colocando alguém em xeque. Aquele conhecimento que foi construído por processos acaba sendo reformulado. Então, para a gente pensar isso de uma forma prática, seria como se eu sou da área de sociais aplicadas, né? Mas, enfim, vamos tentar uma relação de exata aqui. Seria se eu colocasse assim, 4x menos 2 igual a 8. Aí, então, eu vou fazer isolamento, vou fazer a conta e vou chegar no resultado do x. Nossa, o que acontece? 4x menos 2, eu passo para lá, vai dar 10, vai dar 2,5x mais ou menos, eu não sou bom. Se alguém souber aí pode colocar. Eu fiz um processo para chegar ao resultado. Ou quando eu vou resolver uma conta, alguma coisa, eu faço um processo. Esse processo é um método. E esse método existe em todas as ciências. Então, se avalia isso. E alguém vem e não questiona o método, mas questiona o resultado, sem ter um outro método. Existe a possibilidade de questionamentos de resultados? Sim, existe. Desde que os dois utilizem métodos compatíveis. Então, isso eu acho que às vezes fica difícil explicar para as pessoas. Olha, ninguém chega a uma conclusão científica como um relampejo, né? Como se diz em Minas. Os mais internacionais vai dizer insight, né? Eu acho que relampejo é mais bonito. Ninguém chega como um relampejo. Chega como uma construção de reflexão. Então, o que acontece? A informação, ela se torna essencial. E essa informação, ela é mediada e ela é passada por um meio. Até o ponto que se faz de desinformação, ela também é mediada e passada por um meio, mas ela tenta esconder isso. Então, aí que está o ponto. Por que ela tenta esconder? Porque ela não respeita a relação da verdade. Porque ela respeita outras lógicas, as lógicas individuais, e não as lógicas da relação coletiva. Então, se de um lado a ciência da informação ela tem a importância
social e coletiva, de um outro lado, o negacionismo tem um valor para um grupo menor, ou seja, para um interesse de classe. Tá certo? Muito obrigado aí e valeu pela discussão. Nossa, é que vem as informações e a gente fica fazendo links com o nosso dia a dia, né? Com as coisas que nós estamos vivendo, até absorver todo esse conteúdo que você passou agora. Calma, vamos lá. Calma, vamos lá. Deixa eu ver por onde começa, né? A gente fala muito dessas mediações, né, da informação. A gente media a partir do momento pelo nosso olhar, pelo nosso conhecimento de mundo, né? E assim que a gente vai administrando as informações, fazendo essa mediação das informações que nos chegam, e a gente pensar aí num país tão desigual, né? Que as pessoas não têm as mesmas oportunidades, né? Mediar o mundo a partir de si também ele também oferece aí nessa equação, né? As desigualdades sociais do país, né? Essa desigualdade que vem na educação, nas possibilidades, tem os recortes raciais, tem os recortes econômicos. É difícil a gente falar dessa mediação de forma uniforme ou, né, como se tudo fosse uma coisa uniforme, uma coisa até palpável, né? Ela é tão abstrata e tão cheia de nuances, né, que olhar o mundo a partir da sua experiência, antes de mais nada, traz essa relação com a nossa vivência do meio mesmo, né, onde a gente está, né? Tem um relatório da Unesco em 1983 para a América Latina e Caribe, relatório McWind, eu acho que é. E esse relatório ele é muito legal porque ele vai falar disso, que nós estamos falando da década de 80, não que mudou muito, tá? O que acontece? Que ele fala das injustiças informacionais da mídia na relação da América Latina e do Caribe. E como isso promove uma relação antidemocrática e o acesso às políticas públicas. Então, isso é muito claro. Se a gente pegar, por exemplo, hoje no Brasil, nós temos 25% de pessoas com ensino superior. Não com ensino superior também seja significação de informação ou de conhecimento, mas ele é um método, ele é um caminho, um dos caminhos. E aí o que acontece? A gente vai vendo que ou uma boa parte cabe dentro dessa, não é a falta da informação, mas é a falta de saber ler de maneira crítica essas informações. Eu me recordo muito, né? Eu participo de um movimento social há alguns anos, eu acompanho o movimento social há alguns anos, e há uns 12, 13 anos atrás eu estava e um militante, um assentado, me falou: olha, eu escuto a Voz do Brasil todo dia, e porque eu preciso escutar com um senso crítico, para saber o que estão falando do meu país. Mas é na prática que eu sei o que está acontecendo no meu país. Então, isso é muito forte, né? Essa falta, e aí é um processo educacional e cultural também, da relação da criticidade, né? Que não há o ato de ler o mundo, o ato de ler as palavras, todo ato, ele precede de um ato crítico, de um ato reflexivo, né? Isso é muito importante. Eu sempre ouvi na escola, para que você aprende filosofia, né? Sempre ficou naquele elencado com matérias que você não vai usar durante sua vida, né? Não, você vai precisar do português, você vai precisar da matemática, enfim. E aí a filosofia em si era uma aulinha lá, né, tímida na grade horária, né? E sempre foi muito subestimado. Subestimado não, acho que é proposital, né? Essa falta do ensino do pensamento crítico, né? De você ser aí bombardeado por
informações vindas de diversos lugares, com diversos filtros, com diversas mediações aí, né, com outros interesses, e você não conseguir administrar ou, né, entender o que te serve, o que não te serve, o que cabe, o que não cabe, de forma crítica mesmo, né, o que cabe na sociedade, né. Filosofia ficou lá naquelas notas para passar. A filosofia, né, que é, por exemplo, na filosofia um dos estudos é a ética, né? Sim. Que eu acho que é essencial para nós, né? A gente usa muito mais a ética do que a fórmula de Bhaskara, né? Sim, então, então ou deveríamos usar muito mais a ética do que a fórmula de Bhaskara, né? E é isso, é uma relação. O Darcy Ribeiro, como todas as várias falas dele, né? Ele é muito feliz quando fala que isso não é uma crise, mas é um projeto educacional, né? É um projeto educacional. E é isso, e realmente vivemos uma desilusão no começo do século XXI, que esse acesso à informação, ele iria trazer um conhecimento maior, mas na verdade foi levando para um momento de criar bolhas, por causa dos nossos algoritmos, por causa daquilo que nos conforta ouvir coisas que nos agradam, então cria essa bolha. Essa coisa de ter informações que validam o que a gente já pensa, né? Esse viés de confirmação, ele é muito confortante, né? Você vive ali numa bolha que é dentro de um algoritmo que está ali. A gente acha que a internet é muito livre, a informação é livre, todo mundo produz notícia e tal, mas estamos presos a interesses de empresas privadas, né? Num primeiro momento. É assim, quanto você paga para usar uma rede social? Nada. Por quê? Porque você que está sendo vendido. Você é o produto. Né? Então, e esse produto, para te manter ali, ele traz um processo do seu algoritmo. Ele vai te lendo e vai fazendo você manter. Então, você vai sempre procurando coisas que reforçam o seu pensamento, né? Então, é isso. É uma coisa muito, muito... não estou, assim, falando que a culpa de estarmos vivendo esse processo de desumanização ocorre por causa das redes sociais. Porque, querendo ou não, a gente teve a gente teve o Holocausto, a gente teve a Inquisição, nós tivemos várias, né? É muito estranho quando as pessoas falam, não, antigamente era melhor. Aí você fala, tipo, calma aí, mano, nós tivemos o Shoah, tivemos a escravidão, né? Que ainda é dimensões inacreditáveis, assim, você para pensar, não, olha que ponto que nós somos capazes de chegar, né? Como humanos ou desumanos. Então é isso, né? É um pouco disso. Acho que só a filosofia nos salva agora, ou nos salvará de alguma forma, né? Você sabe que existe uma ideia assim, até do César Nunes, né? Que ele fala que a filosofia ela não salva, ela não. É muito interessante isso que ele fala assim: olha, a filosofia, esquece. Se você está pensando que a filosofia vai salvar, é melhor você ir para a religião, que lá pelo menos tem alguém que salva. A filosofia, a única coisa que ela vai fazer é não te deixar em paz. E esse não te deixar em paz vai fazer com que você não aceite tudo. E aí ele vai produzir conhecimento. Então a filosofia salva sim! Não, ela leva para um caminho que... É porque assim, jogar esse peso, né? Mas nós temos uma pergunta aí. Tem, sobre discutir o negacionismo com quem é negacionista, né? Às vezes a gente parece estar falando com as paredes. Você vai lá, apresenta, né, estudos, você apresenta todos os argumentos. É isso também, né? Como produzir bons argumentos em tempos de negacionismo, né? É verdade. Na verdade, tipo, bons argumentos parece que não servem, né? É uma relação de polarização. Sim. Primeiro, assim, eu acho que antes de discutir, né, é entender que uma pessoa negacionista, ela está dentro de uma estrutura. Ela não construiu aquele pensamento.
e ela está no negacionismo, ela ressoa o próprio eco dela. Então, e isso é um fator. Então, ressoar o eco dela, ao momento que ela persiste com você pelo negacionismo, não é para você, mas é para ela, fala. Sim. Então, esse é um ponto. Ela está falando para ela. Então, assim, eu vejo que, igual redes sociais, eu acho que é importante os debates, as discussões, mas chega num ponto que a discussão, que você percebe que o negacionismo ele está reafirmando para ele mesmo aquilo, não a verdade, mas aquilo que ele acredita, não existe discussão. Não existe. Então, esquece, não tem como discutir nesse ponto. O que tem como fazer é transformar as estruturas. Isso sim é uma relação possível. Então, transformar as estruturas, o que seria? É trazer novas leituras de mundo, novas experiências. Eu sou fantástico, eu sou apaixonado assim, por um autor chamado Walter Benjamin, né? Eu me defino como benjaminiano, claro, assim. E o Benjamin, ele sempre traz que a experiência é a relação maior, que, tipo, isso é o que pode realmente mudar. Então, não é discutir, mas é trazer experiências, e não trazer experiências com dados, informação, porque isso a pessoa não vai querer, mas é fazer com que essa pessoa sinta, né, algo que põe em questionamento aquele negacionismo, né? E eu acho que, lembrando do Benjamin agora, assim, do Benjamin, o Walter Benjamin morreu em 1942, super novo. Ele cometeu suicídio, mas claro que falar que ele cometeu suicídio, ele estava cercado, ele é um judeu cercado por nazistas e preferiu cometer. Na verdade, a gente pode falar claramente que ele foi assassinado, sem dúvida nenhuma. O Benjamin, ele tinha uma frase que me chamava muito a atenção, que ele tinha várias discussões com Adorno. O Adorno criticava a indústria cultural, não, que não, a indústria cultural só serve para alienar. E ele falava, olha, a mesma indústria, a mesma câmera que criava os discursos de Hitler, criava o Charlie Chaplin. Não a mesma câmera em si, não o mesmo aparelho, Sim. mas ele queria dizer a mesma técnica pode ser usada de maneiras diferentes. E assim a informação, ela pode ser usada de maneiras diferentes. Mas aonde que está o ponto? É de contextualizar. É assim, hoje você recebe uma informação, você conferir essa informação não de tal status de diálogo não, mas com outra pessoa. Então, muitas vezes você compartilha sem conferir, porque você está esperando o status, o like, ou dislike, ou o comentário do seu amigo, do que a veracidade. Então, é muito mais interessante compartilhar nesse contexto de rede social do que verificar. E isso realmente tem prejuízos grandes. E a gente nem começou a colher os frutos desse prejuízo ainda, né? Eu acho que o que está agora, assim, é só o que a gente consegue enxergar nesse momento, mas eu acho que a médio prazo teremos aí impactos maiores, não sei, não sou muito esperançosa nesse sentido. Eu acho que a gente já começou a colher alguns frutos negativos e vamos colher mais. Falam que o pessimista nada mais é do que um otimista que viu a realidade. Então é isso, né? E aí a gente vai pensando. Essa ideia de realmente a experiência é o que abre a fronteira, né? Os novos ares, né? O Cláudio coloca aí, é ele que constrói o diálogo, né? É a experiência. Não adianta você querer bater, não adianta. Porque a estrutura está ali, né? O que tem que ser desmoronado é a estrutura. E como vai desmoronar? Tem uma coisa que é anterior, né? Tem uma coisa que é anterior, que é a própria estrutura. A própria estrutura. Jean, maravilhoso, como sempre, uma aula. Depois, inclusive, eu quero rever aqui essa nossa conversa, essa sua palestra aqui, extremamente necessária.
em tempos de... Né, a gente começou falando de CPI, de Palestina, em tempos de múltiplas informações aí, é bom sempre a gente estar apurando nossos filtros, né? Quanto mais ferramentas a gente tiver para filtrar, né, a informação, para saber, inclusive, aonde pesquisar a informação antes de compartilhar, porque tem essa, né? A gente precisa dessas ferramentas, né? Por onde a gente começa. A gente vai agradecer. Eu agradeço muito o convite, assim, né? É muito legal poder discutir isso. Peço desculpa que realmente foi muita coisa para falar em 40 minutos, assim. Sim. Eu fiquei... Nossa, eu tentei sintetizar ao máximo, mas infelizmente percebo que eu não consegui. Falam que todo mundo que é formado em história tem um problema muito grande de não saber sistematizar, né? Então tem isso. E tudo quer contextualizar, né? Tudo. Então, sim, é importante, enfim, mas é importante. Mas eu agradeço também ao evento em si. Eu participei desse evento há algum tempo em Marília, e espero que o ano que vem possa ser num bar, assim, né? Sim. Uma cachaça orgânica e de preferência de produção familiar. Olha só. E aí eu sempre à disposição e pensar assim, que realmente não estamos vivendo um momento fácil, não podemos... já pensei, já conheci. Ixi, de repente, como for, fica chato. Não, depois da segunda dose da cachaça orgânica, aí melhora. Aí vindo da agricultura familiar, né? Vendo do alambique familiar. Aí melhora. Mas eu queria, assim, agradecer mesmo. Eu entendo muito a necessidade de ser desse fator isolado, de a gente estar nesse ambiente online. Eu acho que a gente não pode romantizar a pandemia como é um momento de eu ficar mais próximo de quem eu gosto, ou é um momento de eu refletir, fechar comigo mesmo. Não é um momento disso. É um momento, talvez, de luta, e talvez um momento de refletir que escolhas erradas causam coisas negativas para todos, né? Sim. E também, talvez, a reflexão aí, para fechar a fala, é que o negacionismo, ele parte de um egoísmo seu, quando você tenta ter uma convicção de que você está certo. Então, esse é um cuidado que nós devemos tomar sempre, né? Das convicções. Se algo que nós devemos ter medo nesse mundo são das nossas convicções, né? Então é isso. Muito obrigado. Janta Molese com a gente aqui hoje nessa mesa do Pint of Science. É uma conversa que começa aqui, mas a gente sabe que a gente tem que levar para a vida. Essas discussões continuam, né? Espero o Jean, encontro sempre. Então essas conversas eu vou continuar aqui com ele. Gente, queria agradecer ao patrocinador desta edição do Pint of Science, Sinergia Orgânicos, e também ao apoio da Federação Paulista de Capoeira, do CAIS Jundiaí e da Rede Valentes. Aliás, já vai começar uma outra mesa sobre diversidade aí com a Sami Fortes, do CAIS, e mais uma galera. Então, fiquem ligados na programação de Jundiaí do Pint of Science. Amanhã eu, Taina Franco, estarei de volta para mais uma mesa. Jean, obrigada, um beijo. Meu brinde hoje é com água, mas é o que temos para o momento, né? Um beijo. Beijos, até mais. Tchau, tchau.